que o subtítulo é Abraão e a promessa de ser pai de multidões. E eu gostaria de começar lendo aqui em Gênesis, capítulo 12, aqui no versículo 1, que diz assim: Então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio da sua parentela e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Olha que coisa tremenda. Aqui se inicia o chamado de Deus na vida de Abraão. O Senhor fez uma convocação para Abraão. E ali começa a trajetória de Abraão, a trajetória de obediência, uma trajetória de renúncia, uma trajetória de fé, né? De comunhão, primeiramente, porque Abraão ouvia todas as direções do Senhor. Mas o que eu vejo aqui, quando a gente começa a ler esse chamado de Abraão, eu sempre, é como se fosse uma escadinha a nossa fé. Não é assim? A forma que nós cremos no Senhor hoje, depois de sermos experimentados, depois de termos passado tantas coisas com Deus, não é a mesma de quando a gente aceitou Jesus lá atrás. Não é verdade? Hoje a gente conhece ao Deus a que nós servimos, porque nós vivemos muitas experiências com Ele, o Senhor foi nosso provedor, o Senhor já fez tantos milagres, e assim eu vejo como uma escada da fé, né? Abraão, ele foi chamado, mas ele primeiramente ele não viu para que era. O Senhor deu uma convocação a ele, mas ele colocou primeiramente os pés naquele degrau invisível da fé. E ele disse, eu confio, e ele foi. Então aí é que começa a trajetória de Abraão, né? E hoje eu estava pontuando algumas coisas. E eu queria começar a ler para vocês algumas coisas que o Senhor falou comigo para que Abraão se tornasse um pai de multidões, né? Algumas coisas que Deus fez e que requereu de Abraão também corresponder a esse chamado do Senhor. E uma das primeiras coisas é como nós vimos aqui que ligeiramente, prontamente, o Senhor fez uma convocação a ele e prontamente ele obedeceu. Ele atendeu a convocação do Senhor. Então, quando Deus nos faz uma promessa e que Ele requer algo de nós, o primeiro ponto, a primeira coisa que nós devemos fazer é atender a convocação do Senhor. Nós precisamos ser rápidos em atender aquilo que o Senhor tem nos pedido, amém? E ali a gente vê nesse cenário inicial que Abraão ele abandonou a sua família idólatra, né? Aquele cenário de incredulidade, a gente vê que ele vivia no meio de um povo idólatra e Deus, para cumprir aquela promessa, ele não quis cumprir em qualquer lugar, de qualquer jeito, e ele estando de qualquer forma. O Senhor retira Abraão dali, do meio daquela incredulidade, e leva ele para um cenário propício para receber a promessa de Deus. Então, primeiramente, o Senhor, ele convoca e ele faz aquilo que precisa ser feito em nós e através de nós, para que aquele cenário, mesmo que não faça sentido naquele momento, né? Mas para viver os planos do Senhor, requer de nós uma decisão, né? E sempre que nós temos um encontro com Deus, sempre vai ter uma decisão que nós devemos tomar, que é obedecer e viver os planos de Deus, mesmo que a gente não esteja compreendendo qual é esse plano inicialmente, ou a gente pode decidir continuar no falso controle da nossa própria vida, né? Porque na verdade nós não temos esse controle. Mas ou você decide verdadeiramente viver a vontade de Deus e obedecer aquilo que Ele está nos pedindo, ou você decide continuar. Sempre nessa convocação e nesse chamamento inicial vai requerer de nós uma decisão. E qual é a decisão que nós estamos tomando diante das promessas de Deus para a nossa vida? Amém? Um segundo
segundo ponto, quando a gente vai ler aqui a história de Abraão, é que Abraão ele quis corresponder pela fé àquilo que o Senhor estava querendo fazer. Por causa do sim de Abraão, e pela fé dele, ele alcançou a graça de Deus, para que Deus pudesse corresponder, fazer aquilo que estava nos planos dele. Abraão disse: eu quero fazer parte do teu plano, Senhor. E ele disse sim. Porque Abraão poderia ter dito não, amados. E ele não estaria aqui, hoje a gente falando sobre ele, um grande homem de Deus, chamado Pai da Fé, se ele tivesse dito não a essa convocação do Senhor. E aqui, mais na frente, em Gênesis, no capítulo 15, diz assim: à medida que Abraão foi confiando em Deus, o Senhor foi se revelando cada vez mais a ele. Né? Nessa grande jornada de fé. Porque nem sempre o Senhor vai dizer: olha, eu vou fazer assim, vai nos dar um script e pronto. Mas à medida que nós caminhamos com o Senhor, que foi aqui, primeiramente o Senhor pediu que Abraão saísse da sua terra, que dele faria um grande povo. E aqui a gente vê que quando Deus faz uma aliança com Abraão, aqui no capítulo 15, no versículo 5, que diz assim: levando para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, se é que pode contá-las. E prosseguiu: assim será a sua descendência. Mais uma vez o Senhor estava confirmando a promessa a Abraão. Amém? Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Ele não entendia aquilo ali, o que o Senhor estava falando naquele momento. Não fazia sentido, né? E a gente, quando vê, o Senhor tirou ele daquela tenda, a gente não sabe, naquele momento, se ele estava dizendo: Senhor, o Senhor ainda não fez nada até agora, eu já obedeci, já se passou tanto tempo. Como é que vai se dar isso? Quando ele foi chamado, ele já tinha 75 anos, já era um homem idoso. Como é que dele iria gerar uma descendência? Qualquer um de nós ficaríamos pensando, não é verdade? Como é que Deus vai fazer isso? Mas aí a gente vê que depois desse sim, ele decidiu continuar crendo, mesmo sem compreender. Né? Então a gente entende aqui nesse segundo ponto que ele correspondeu pela fé ao propósito do Senhor, ainda que nós não tenhamos entendido. Se Deus fala algo comigo e com você e não faz sentido ainda para nós, mas Deus sabe o que é que está fazendo, amém? Nós precisamos apenas decidir confiar e continuar caminhando com Ele e crendo. Outro terceiro ponto que eu vejo aqui na trajetória de Abraão é que ele não desfaleceu na comunhão com o Senhor. Nessa longa trajetória, né, entre a promessa ser cumprida, ele sempre estava recebendo um novo direcionamento de Deus. Ele sempre estava ouvindo o comando de Deus, o que ele devia fazer, o que ele não deveria fazer. Em alguns pontos a gente vê que Abraão ele não obedeceu na totalidade, né, quando ouviu a sua esposa, mas ele nunca, em momento nenhum, ele perdeu a comunhão com o Senhor. Ele estava sempre se relacionando com Ele. E é nesse relacionamento, nessa comunhão, que a nossa fé ela vai sendo renovada, né? Porque não tem como a nossa fé ela está em ação, a gente está vivendo por fé, se nós não estamos em plena comunhão com o Senhor. Porque aqui, como a gente vê, quantas vezes o Senhor confirmando, falando mais uma vez o que Ele tinha para Abraão, é assim na minha e na tua vida. Não é verdade? Quantas vezes Deus nos fez promessas há anos atrás, há 10, 15 anos, 20 anos atrás, tem coisas que ainda não se cumpriram. Mas de tempo em tempo, o Senhor vai confirmando, à medida que nós nos relacionamos com Ele, filha, ainda está de pé. Filho, eu não esqueci da promessa que eu tenho para a sua vida. Não é assim? Então, para que Abraão aqui, ele só recebeu realmente essa promessa porque ele continuou não só em obedecer, mas em se relacionar com o Senhor, em ouvir as direções de Deus, né?
E aí a gente se pergunta, o que é que o Senhor diz ao meu respeito? O que é que o Senhor diz a seu respeito? Porque a gente vê aqui que Deus estava a todo tempo dizendo, farei de ti uma grande nação, tu serás pai de multidões. E às vezes nós precisamos ouvir essa identidade, sabe, de Deus para nós. Para que a gente possa estar alinhado, para que a gente possa corresponder à trajetória de fé, à trajetória que o Senhor quer que venhamos percorrer. Porque não tem como a gente caminhar para um caminho sem saber, de fato, o que Deus espera de nós e como é que Deus nos vê. Quem sou eu e quem é você para o Senhor? Você foi chamado para quê? Então, a gente vê aqui que ele não desfaleceu, porque a todo momento ele tinha convicção, porque o Senhor estava falando com ele ali, o que tinha para ele, que ele seria pai de multidões. Então, às vezes, ainda que não faça sentido para nós, algumas promessas, mas o Senhor está sempre ali te chamando, né? Às vezes não faz sentido o Senhor dizer para uma pessoa que morre de medo de pregar, de subir ao altar e dizer, você será um grande pregador da minha palavra. Não é assim? E a gente diz, Senhor, como é que vai ser isso? Se eu não consigo falar um ato na frente de todo mundo. Mas o Senhor está sempre ali te chamando. Profeta das nações, pregador de multidões, né? Então o Senhor está sempre renovando aquilo que Ele nos chamou para ser, o propósito dEle nas nossas vidas. Em nome de Jesus. E na medida, outra coisa é que à medida que nós caminhamos com o Senhor, as coisas começam a fazer sentido, as coisas começam a se encaixar, né? Porque primeiramente ali, quando ele começou a caminhar com Deus, não fazia tanto sentido aquilo que Deus falou. Como é que seria? Como é que vai se dar isso? Vai ser de mim mesma essa descendência? Se eu já sou idoso, se minha mulher também já não tem mais a virilidade de antes, né? Vai ser através de Ismael? Como vai ser? Mas Deus, ele foi lá e refutou aquilo que ele estava pensando. Porque à medida que nós caminhamos com o Senhor, as coisas, os projetos, os planos que Deus tem para nós vão ficando cada vez mais claros. O Senhor vai mostrando o que é que Ele quer de nós, o que Ele espera de nós, né? Assim como a irmã Bernadette falou, de 20 anos atrás, né? Com certeza nós sabemos que tem promessas de 20 anos atrás, que ainda não se realizaram aqui na nossa igreja, né? Mas se os pastores, os irmãos tivessem desistido, nós não estaríamos tão perto já. Tantas coisas nós já passamos e a ponto de já viver a promessa. Não é isso? Então, à medida que nós vamos caminhando com o Senhor vai se revelando e as coisas vão se encaixando, vai fazendo sentido. Porque inicialmente parece que nada faz sentido. E quando a gente lê aqui, no capítulo 17, no versículo 15, Abraão ainda achava que aquilo viria de Ismael, essa promessa viria de Ismael. E aí o Senhor foi lá e explicou para ele. Aqui no versículo 15 diz assim, do capítulo 17. Disse também Deus a Abraão, de agora em diante sua mulher não se chamará Sarai, seu nome será Sara. Eu a abençoarei e também por meio dela darei a você um filho. Sim, eu a abençoarei e dela procederão nações e rei de povos. Abraão prostrou-se com o rosto em terra, riu-se e disse a si mesmo, poderá um homem de 100 anos de idade gerar um filho? Poderá Sara dar à luz aos 90 anos? E Abraão disse a Deus, permite que Ismael seja meu herdeiro. Você vê aqui que ele ainda estava raciocinando, né, dizendo como isso se dará. Aí o Senhor, que é bom, que é misericordioso, né, foi lá e mais uma vez disse assim, então respondeu Deus a ele, na verdade, Sara, sua mulher, lhe dará um filho, e você lhe chamará Isaque. Com ele estabelecerei a minha aliança, que será a aliança eterna para os seus futuros descendentes. Ali o Senhor
reafirmou, ainda deu nome à promessa, disse: vai ser através dela sim, vai se chamar assim, para que não houvesse mais dúvida no coração de Abraão, né? E ali a gente pode ver que foi mais difícil para ele, agora já com 100 anos, já tinham se passado 25 anos. Uma coisa é a gente acreditar numa promessa quando a gente está olhando aqui pelos olhos humanos. Se eles tivessem uns 30 anos, seria mais fácil, né? Mas você já imaginou um homem de 100 anos de idade dizer: de mim e do ventre de minha esposa, com já 90 anos, sairá uma grande descendência? Então, ali já tinha percorrido 25 anos, né? A gente sabe que Abraão e Sara, como homens, como humanos, puderam ter chorado muito, o medo, ter temido, ter dito: Senhor, será se é mesmo? Será se foi comigo mesmo que isso aconteceu? O tempo, a demora para a promessa se cumprir, né? Mas o Senhor estava sempre ali, afirmando e reafirmando. E uma das coisas que o Senhor falou comigo nessa tarde, enquanto eu estava preparando essa palavra, foi que crer é uma decisão e não é uma emoção. Amém, igreja? Crer é uma decisão, não é como a gente está se sentindo, não é uma emoção. A gente decide: eu vou confiar no meu Senhor. Foi isso mesmo que Deus disse a meu respeito. Eu vou decidir confiar. E eu vou decidir permanecer. Porque só vive verdadeiramente a promessa aquele que permanece no Senhor. Não tem como, permanece no Senhor e permanece na trajetória que Ele trilhou para você caminhar. Não tem como. Muitas vezes algumas pessoas dizem: mas o Senhor me prometeu tal coisa e eu ainda não estou desfrutando. Vamos fazer uma análise hoje. Será se hoje eu estou verdadeiramente no caminho que o Senhor me chamou para trilhar, para que eu possa estar desfrutando logo lá na frente da promessa, ou eu me desviei um pouquinho desse caminho? E aí, nessa decisão, eu decido também deixar para trás o medo. Porque muitas vezes é mais fácil a gente acreditar na nossa racionalidade, do que as pessoas falam, do que confiar nesse Deus poderoso que fez céus e terra, que não há nada impossível para Deus. Quantas coisas tremendas, maravilhosas nós vemos, nós ouvimos. A gente olhar, tudo que Deus criou já é algo muito grandioso. Não é verdade? E muitas vezes é muito mais fácil a gente, com a nossa pequenez, né? Com a nossa racionalidade, dizer assim: eu lanço fora todo medo e eu decido confiar na promessa que Deus disse que tem para a minha vida. Então, verdadeiramente, igreja, isso é uma decisão. Nós precisamos decidir. Eu decido abandonar hoje o e se? E se não foi comigo? E já se passaram tanto tempo. Será se eu ainda estou na vitalidade de viver aquela promessa? Né? Então, para que a gente possa, assim como Abraão, alcançar e desfrutar dessa promessa, que a gente decida hoje, é uma decisão minha e sua. Viver pela fé, crendo, decidindo e abandonando o medo. E não por aquilo que sentimos, pelas emoções, mas sim confiando no Senhor. E isso, verdadeiramente, amados, não é uma obra humana. Não é uma obra humana. Porque aquela mulher foi lá e disse: Senhor, eu não creio. Aquele homem foi lá e disse: Senhor, eu não creio, mas me ajude na minha pouca fé. Se hoje eu e você estamos com pouca fé para alcançar, eu creio assim, amados, desde o ano passado, que Deus tem falado conosco sobre fé, para aumentar a nossa fé, ensinando como ter fé. Porque Deus quer cumprir promessa na minha e na tua vida. E a gente só consegue alcançar essas promessas pela fé.
Então, o Senhor é tão misericordioso que está nos ensinando, está nos impulsionando a desbravar tudo isso, todos os empecilhos que estão diante de nós, o nosso medo, o nosso temor, a nossa racionalidade, e fazer muitas vezes cálculos. Às vezes Deus diz algo e a gente fica, meu Deus, mas como é que vai ser isso? Não é assim? Como é que Deus vai cumprir isso? Mas para o Senhor não há necessidade disso, amados. Deus pode fazer no já, no haja, agora. Ele pode fazer todas as coisas na minha e na sua vida. Porque só vive milagres extraordinários quem decide. É uma decisão. Lembre hoje, eu decido viver pela fé, com a ajuda do amigo Espírito Santo. Porque não é uma obra humana, a gente não tem essa capacidade humana, é o Senhor que gera em nós. Amém? Então é o Espírito Santo que vai nos ajudar a crer totalmente no Senhor. Porque há algo impossível para Deus? Não há. Né? Eu já vi tantos relatos de pessoas próximas a mim, que também, assim, já não há. Eu tenho uma tia que eu acho que ela já nem tinha mais na mente dela que iria gerar um filho. Ela com 45 anos de idade, quando descobriu, o menino já estava com 7 meses. Ela achava que estava na menopausa. E ali, para nossa família, aquilo foi algo assim muito impactante, porque, para a glória de Deus, o menino estava saudável. Né? Ele nasceu, ele é uma criança inteligente, é uma criança saudável, e a gente pode ver que não há nada impossível para o nosso Deus. E às vezes, se a gente for ler de forma humana, carnal, essa mensagem de Abraão, a gente não consegue compreender como é que se deu isso. Como é que se deu um filho no ventre de uma mulher de 90 anos? Como é que um homem teve vitalidade para gerar um filho? E uma mulher também. Na verdade, então, é somente pela palavra de Deus, porque Deus, ele cumpre de acordo com a sua palavra. Deus fez uma promessa a Abraão. E no meio desse tempo, por que demorou 25 anos, irmã Karine? Não sei, de repente foi o tempo necessário para que o Senhor forjasse a fé de Abraão, forjasse o caráter de Abraão e de Sara, para que eles pudessem desfrutar dessa grande descendência que nos alcançou. Então, entre o tempo da promessa e do cumprimento dela, o Senhor está trabalhando em nós, como a Ana falou, né? O Senhor está trabalhando em nós como diamantes, Ele está nos forjando. Então, tenha fé. E tenha paciência, que o Senhor, Ele é fiel não só a nós, mas principalmente a sua palavra. A promessa dEle, o que Ele disse a nosso respeito. Aqui em Gênesis, no capítulo 21, eu vou ler a partir do versículo 1 que fala sobre o nascimento de Isaac. A gente vai olhar, né? O Senhor fez a convocação a Abraão lá no capítulo 12. E só no capítulo 21 é que a promessa se cumpriu. Que fala sobre o nascimento de Isaac, que diz assim: o Senhor foi bondoso com Sara, como lhe dissera, e fez por ela o que prometera. Sara engravidou e deu um filho a Abraão em sua velhice, na época fixada por Deus em sua promessa. Abraão deu o nome de Isaque ao filho que Sara lhe dera. Quando seu filho Isaque tinha 8 dias de vida, Abraão circuncidou, conforme Deus lhe havia ordenado. Estava ele com 100 anos de idade, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E Sara disse:
Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. E acrescentou: quem diria a Abraão que Sara amamentaria filhos? Contudo, eu lhe dei um filho em sua velhice. Oh, glória! Aleluia! Que coisa tremenda! Quando Sara diz assim: Deus me encheu de riso, e todos os que souberem disso rirão comigo. A gente pode ver que quando Deus ele faz uma promessa para nós, não é apenas nós queremos desfrutar, nos alegrar, nos maravilhar, ver o poder de Deus na nossa vida. Há uma nuvem de testemunha também. Há várias pessoas que serão edificadas com aquilo que Deus vai fazer na minha vida e na sua vida. Amém, igreja? Porque quando a gente vê aqui algo impossível acontecer, como foi o nascimento de Isaac, aquilo que só Deus podia fazer, como aquelas pessoas ficaram realmente? Deus é poderoso. Realmente, Deus fala e Deus cumpre. Então, Abraão alcançou a promessa porque, primeiramente, ele obedeceu ao propósito. Segundo, ele acreditou no impossível e ele não focou nas suas limitações. Por isso, ele alcançou a promessa. Primeiro, porque ele obedeceu. Segundo, porque ele acreditou, ainda que fosse impossível aos olhos humanos. E ele não se limitou nas dificuldades dele. O foco dele, o alvo dele, foi naquilo que Deus falou acerca dele. E aí, essa fé extraordinária que Abraão tem, que nós falamos dessa fé até hoje, né? Deus cumpriu um propósito de estabelecer o seu povo. Era da vontade de Deus estabelecer o seu povo. E porque tinha aquele homem que creu, o Senhor pôde cumprir o seu propósito, por causa do sim de Abraão. E através dele, todas as famílias da terra, porque ele tinha feito essa promessa lá atrás, né? Foram abençoadas. Porque dessa linhagem veio Jesus. A descendência de Jesus. E por causa de Jesus, por causa de um sim de um homem, de uma obediência de um homem, nós recebemos essa bênção também. Nós somos filhos de Abraão, descendentes de Abraão pela fé em Jesus. Que coisa tremenda, né? E ele se tornou, além de receber a bênção, ele se tornou uma bênção para toda a terra. Além dele ser abençoado, ele se tornou uma bênção. E essa salvação em Cristo nos alcançou. Por causa de Jesus, nós fomos salvos pela graça. E aí, eu estava em casa aí pensando, quantas coisas grandiosas Deus poderia estar já fazendo através das nossas vidas, se não fosse o nosso medo, se não fosse a nossa limitação, se não fosse a gente ficar perguntando e se não der certo, e o Senhor pode. Sabe, amados, nós precisamos dizer sim ao Senhor e confiar plenamente nele. Porque como Abraão, com essa promessa de ser pai de multidões, o Senhor pode ter feito promessas para nós. E nós estamos ainda, por causa da nossa dificuldade de crer, não sendo abençoado e não abençoando outras pessoas também. E não alcançando outras pessoas também. E não sendo uma bênção na vida de outras pessoas. Não pregando essa fé que nós temos. Não apregoando essa fé. Não sendo ousados, mas sendo tímidos. Nós precisamos, nesses últimos dias, pedir ao Senhor, me dá uma fé ousada, me dá ousadia, Senhor, para crer, para alcançar. Não uma ousadia apenas de falar, mas uma ousadia para obedecer, uma ousadia para continuar crendo, apesar das dificuldades, apesar das minhas limitações. Porque eu creio que o Senhor que eu sirvo, Ele é fiel para cumprir a Tua palavra, Senhor, não por causa de mim. Porque Abraão era um homem falho como nós, mas ele decidiu dizer um sim ao Senhor. E
Algo assim que eu fiquei pensando hoje é, Senhor, será se a minha fé tem impactado as pessoas ao meu redor? Ao ponto das pessoas dizerem assim, uau, mesmo ela com essa dificuldade, o Senhor fez uma coisa que só o Senhor poderia fazer na vida dela, na vida da família dela, no ministério dela, na igreja dela. Então eu acredito que esse é o tempo que o Senhor tem nos chamado para viver essa fé extraordinária, para podermos alcançar essas coisas que vão impactar verdadeiramente os outros lá fora. Porque essas obras maravilhosas servem, a gente já crê no nosso Salvador, mas tem coisas que iremos viver e alcançar pela fé, que os outros ficarão maravilhados e vão querer esse Jesus também. Que foram alcançados por essa graça, por esse poder de dizer, realmente não tinha como, mas só Deus pôde fazer isso na vida dessa pessoa. E à medida que essa semana eu estava lendo um pouco sobre isso e eu vi uma foto minha lá em Pilar essa semana. E eu estava me lembrando que há 10 anos atrás, Deus havia me feito uma promessa. E naquele momento, aquela promessa era totalmente inviável. Não tinha como aquilo se cumprir verdadeiramente. E ali, quando eu olhei aquela foto, o Espírito Santo falou assim para mim, tá vendo aqui, filha? Você só conseguiu estar vivendo esse hoje porque você decidiu permanecer. Então, amados, tem coisas que nós só vamos viver no nosso futuro, aquilo que Deus tem preparado para nós, se nós decidirmos permanecer no Senhor. Só alcançaremos coisas que Deus nos falou lá atrás, se continuarmos permanecendo nele, fazendo a vontade dele, mesmo sem entender. Porque lá atrás aquilo não fazia sentido. No meio do caminho eu olhei e disse, Senhor, agora que não faz sentido mesmo. Porque tudo se acabou, não existe mais nada. Mas o Senhor disse, faço coisa nova no meio do caminho. Então a gente muitas vezes nós queremos entender como é que vai ser. Mas o Senhor tem dito para mim e para vocês, só permaneça, obedeça, permaneça. Porque eu gosto muito de uma frase assim, confie que Deus já está no seu futuro. Sabe? Às vezes a gente fica com medo naquilo que estamos vivendo hoje, nós esquecemos que Deus é o Deus que está no nosso futuro, que Ele já preparou todas as coisas. E que se nós formos fiéis à vontade dEle, aos mandamentos dEle, aquilo que Ele está pedindo para nós, trilharmos um caminho de obediência, certamente aquilo que Ele nos prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então, que eu e você, nós tenhamos essa fé, esse nível de fé radical, para poder ser abençoados e poder ser uma bênção também para as outras pessoas através dessa fé. Amém? Porque dessa forma, nós estaremos anunciando também, vivendo no caminho do Senhor, nós estamos anunciando a Jesus o seu poder. E uma das coisas também que Deus tem me falado muito, já desde o mês passado, é sobre que a igreja de Cristo muitas vezes anda tão atarefada, querendo fazer tantas coisas, e tem se esquecido da maior promessa que é o retorno de Jesus. Muitas vezes estamos perdidos nas nossas próprias coisas, nos nossos afazeres, e temos esquecido que a maior promessa é de que nós precisamos nos preparar para nos encontrar com o nosso noivo. Nós precisamos nos preparar e anunciar, ser uma voz que anuncia, Jesus está voltando, Jesus está voltando, Jesus quer mudar a tua vida, arrepende-te, porque é tempo da igreja se levantar para fazer isso. Muitas vezes temos nos preocupado apenas com as nossas promessas, aquilo que Deus falou sobre nós, sobre a nossa própria caixinha. E temos nos esquecido que nós somos chamados para ser a noiva de Cristo, a noiva do Cordeiro, a noiva que está se adornando para a volta de Jesus. E é tempo verdadeiramente, igreja, de nós anunciarmos isso.
nós alcançarmos esse nível de fé, para nos tirarmos dessa limitação de olharmos para nós mesmos e alcançar pela fé, avançando cada dia mais, confiando que o Senhor, Ele nos prometeu e Ele cumprirá. E as promessas pessoais que Ele fez para nós, se permanecermos nele, Ele cumprirá. Mas a maior promessa, que é aquela que nós esperamos do seu retorno, certamente Jesus voltará. Amém? Então, nós precisamos nos preparar, tanto para receber as promessas pessoais que Deus tem feito para mim e para você, mas como também nos adornar. Pedir que o Senhor nos ajude a nos santificar cada dia mais, a nos transformar cada dia mais, para estarmos prontas e preparadas, como aquelas virgens que estavam cheias do óleo, esperando o seu noivo, quando ele chegou. E não sermos pegos de surpresa. Amém? Em nome de Jesus. E eu creio que, eu estava até dizendo à pastora, né? Que palavra difícil, porque o Senhor falou muito comigo. Na minha maior fragilidade é onde o Senhor diz assim: avance na fé, avance para alcançar a promessa. Mas o Senhor é fiel, porque Ele não mente. Se Ele fez uma promessa, certamente Ele vai cumprir. Amém? Em nome de Jesus. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, pedir desculpa pelo horário, que a gente passou um pouquinho da hora, e gostaria de convidar o pastor Luciano nesse momento para impetrar a bênção apostólica. Amém?